santifica-me, Senhor. Perto de ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver, eu entrego só a ti. Jovem Adventista. Eu irei cumprir a missão. Jovem Adventista. Eu irei cumprir a missão. Jovem Adventista. Amém. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Eu também estou muito feliz por estar na casa de Deus. Quem esteve aqui ao longo da semana? Quem esteve aqui durante todos os dias? Quem esteve aqui durante 3 dias? Quem esteve aqui durante 2 dias? Quem esteve aqui durante 1 dia? Quem só está hoje? Amém? Então, como notei que muitos irmãos não puderam estar ao longo da semana, é compreensível porque houve dias também que o país não estava bem, no sentido das manifestações, então era difícil os irmãos saíssem de casa para vir aqui na igreja. Mas eu vou fazer um breve resumo daquilo que nós vimos ao longo desta semana. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor nosso Deus. Estamos aqui neste momento para abrir e aprender a sua palavra. Pedimos para que eu simplesmente seja um instrumento nas suas mãos, para que eu possa falar segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, não sei se o irmão já conseguiu projetar a primeira página. Ok? Muito bem. Então, como nós podemos ver, durante esta semana nós estamos na semana de oração de jovens, que tem como título 7 Pés de Evangelismo das Cidades. E esta mensagem é interessante porque a nossa igreja de fato encontra-se numa grande cidade, amém? Então, aqui nós estávamos a ver o que é necessário que nós especificamente... Hoje vou só falar com os jovens. Os nossos pais mais vão nos perdoar, crianças, mas não quer dizer que a mensagem só vai para jovens. Os que não são jovens vão entender lá no fundo, mas na primeira vista os jovens devem ouvir essa mensagem, é para nós. Okay? O que é que nós como juventude vamos fazer na cidade? É basicamente isso que estávamos a falar. Estávamos a falar sobre a missão de Deus. Evangelismo nas cidades. E quando eu estava a fazer uma pesquisa na Bíblia, eu pude perceber que Deus mandou tanto jovens como pessoas idosas, até às vezes crianças, a pregar nas grandes cidades. O assunto de pregar nas grandes cidades não começou hoje, mesmo na Bíblia. Temos algumas pessoas que foram mandadas, e eu vou mencionar aqui alguns. Temos Jonas. Jonas foi mandado por Deus para ir pregar na cidade de Nínive. Na época, a Síria era o reino mais poderoso do mundo, então ele ia como se fosse agora, estaríamos a dizer que ele ia para New York, nos Estados Unidos, para pregar.
tanto é que ele desviou. Será que nós jovens também estamos a desviar desta missão? Mas depois ele conseguiu fazer isso. Temos também Ló, que devia pregar o evangelho na cidade de Sodoma e Gomorra. Pelas práticas que estavam em Sodoma e Gomorra, nota-se que era grandes cidades da época, né? Mas Jesus não só pregou ali onde estavam os judeus, mas ele saiu também ao longo das cidades de Tiro e Sidom, que eram metrópole do mundo na época. Mas João Batista também pregou na cidade de Jerusalém, falando sobre Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas temos também a Tabita, acho que muitas irmãs podem conhecer, estava na cidade de Jope. Né? Temos Paulo, que pregou na Ásia Menor. Paulo foi para muitas cidades falar da verdade. Mesmo os reformadores protestantes da Idade Média, nós podemos perceber que eles começaram as obras deles nas grandes cidades. Por exemplo, Martin Lutero, Wittenberg, alemão, ele pregou a doutrina de justificação pela fé. E muitos outros. Temos também John Wycliffe, na Inglaterra. Eles pregaram o Evangelho. Então, Deus, nesses últimos dias, Ele chama-nos como juventude para pregar nas grandes cidades. Há pessoas que têm mentalidade de que, olha, temos que sair para lá no fundo, lá, porque é lá onde é mais fácil que as pessoas aceitarem o Evangelho. E aqui, quem vai pregar? Eu vou citar uma frase que uma vez um pastor falou. Depois, no fim, vou dizer quem é esse pastor que falou essa frase. Mas me chamou um pouco a atenção. Houve um tempo que nós estávamos a organizar evangelismo. Né? Depois o pastor disse, e quem vai pregar aqui? Acho que já os irmãos já sabem. Quem vai pregar aqui na cidade, quem vai pregar aqui? Vocês estão aqui, Deus nos colocou aqui. Quem que vai pregar essas pessoas todas que vivem aqui na cidade? De fato foi o nosso pastor da igreja e hoje está aqui acompanhado com a esposa, o pastor Coamba. Amém? Então, nós somos chamados a pregar nas grandes cidades. Então, vamos rapidamente ver o resumo daquilo que nós falamos ao longo da semana. Vamos ver no primeiro dia. No primeiro dia. Os irmãos vão ter o privilégio de ver os que participaram. No primeiro dia nós tínhamos como tema oração, levanta-me. E o texto-chave estava no livro de Salmos 41, versículo 10, que dizia, mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que lhes possa retribuir. Então aqui estamos a ver uma oração de alguém que está a pedir, olha Deus, me levante para que eu possa falar a sua palavra diante da multidão. Amém? Amém. Então, Deus precisa nos levantar. Esse foi no primeiro dia. Desculpa. Depois, no segundo dia, nós tivemos prioridade, missão primeiro. E o texto-chave era Colossenses 3, versículo 2, que dizia o seguinte, concentre-se nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E neste dia nós percebemos que se nós nos concentramos nas coisas do alto, meditamos na palavra de Deus e nós temos uma ligação com Deus, automaticamente teremos um desejo de levar o Evangelho aos que não conhecem. Amém? Amém. No terceiro dia, nós tivemos planear, preparar. Nós precisamos planear e precisamos nos preparar. O texto está no livro de Lucas 14, 28, que diz o seguinte, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se sente primeiro e calcula o custo e se tem o suficiente para terminar? A obra de Deus, embora que o Espírito Santo é quem vai nos guiar, mas nós devemos sentar e planear. Como é que vamos nos evangelizar? O que é que vamos usar? Vamos usar redes sociais? Esse tempo que nós estamos a viver é indispensável o uso de redes sociais. Se nós queremos alcançar o mundo agora, não podemos usar simplesmente o método que usou Paulo no tempo dele. Né? Agora temos redes sociais, não podemos deixar essa parte. Infelizmente, no pensamento geral do cristianismo, ainda pegamos aquele método tradicional em que você pega a Bíblia, depois vai chamar pessoas para ouvir ali, depois você evangeliza. Bom, pode funcionar em alguns casos, mas redes sociais é uma ferramenta muito importante que nós devemos utilizar nesses últimos dias. Eu acho que não preciso dar exemplo, mas os irmãos já entenderam que redes sociais é uma ferramenta muito poderosa. Né? Amém? Então, vamos utilizar redes sociais para pregar o Evangelho. Vamos continuar. No dia 4, nós tivemos paixão, amar a Deus, amar uns aos outros. Nós vimos que se não fosse o amor, se não for o amor a nos motivar a fazer o trabalho de Deus, nós não temos como alcançar o mundo. Veja lá o texto-chave que está no livro de 1 Tessalonicenses 2,8, o que diz? Assim com saudades afetuoso de ti,
tivemos o prazer de transmitir não só o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas, porque te tornaste querido para nós. Quem está a falar essas palavras é o apóstolo Paulo. Olha, nós transmitimos a nossa vida, o nosso amor, nós vos amamos. Eu tenho um amor profundo por vós, por isso não estou aqui só a transmitir a palavra de Deus, mas a minha própria vida por vós. Eu estou pronto a sofrer por ti. Então, se o amor não fosse o motivo, em nenhum momento nós vamos conseguir alcançar grandes cidades. Cristo veio ao mundo para nos salvar. E o que motivou Cristo foi o amor, que a Bíblia chama de ágape. Tanto é que a Bíblia diz que Deus chamou o mundo de tal maneira. Então, amor, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós podemos perceber que o amor é que deve nos motivar a falar da palavra de Deus. No dia 5, nós falamos sobre proclamar, chegou a hora do seu julgamento. E o texto-chave está no livro de Apocalipse 14, 6 até 7, que diz assim: E vi então outro anjo voar do meio do céu, trazendo o Evangelho eterno para pregar os que habitam sobre a terra, a todas as nações, tribos, língua, povos, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez do céu a terra, mar e fonte das águas. Nós vimos que nós, como jovens, Deus nos escolheu especificamente para este momento para proclamar as 3 mensagens angélicas. A Bíblia, quando disse que chegou a hora do seu julgamento, que é o título também desta lição, mostra que a partir do dia 22 de outubro de 1844, Cristo entra no lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote e começa a obra de expiação, que é a obra de juízo, como consequência do cumprimento da profecia dos 2.300 anos que se encontra no Daniel 8, 14. Então, jovens adventistas do 7º dia foram chamados para avisar o mundo que já chegou a hora do julgamento, começando nas grandes cidades até que o mundo inteiro saiba esta mensagem. É por isso que o texto diz: todas as nações, tribo, línguas e povo. Amém? Amém. Esta mensagem é muito urgente, é a mensagem da verdade presente. Em outras palavras, o Senhor está a querer dizer que nenhum jovem pode ficar satisfeito simplesmente sentar na igreja, mas devemos sair fora para anunciar às pessoas de que em breve o Senhor virá. Dia 6, melhor juntos, parceiro, melhor juntos. Texto-chave é Lucas 10, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor designou também outros 70 e enviou-os 2 a 2 diante da sua face, e todas as cidades e lugares para onde ele próprio havia ido. Nós percebemos que na obra de Deus, para ter sucesso, não há espaço para o egoísmo ou egocentrismo. Em outras palavras, se nós queremos ter sucesso nesta obra, devemos, como irmão, juntar-nos todos, trabalhando com o mesmo espírito. Nesta obra aqui, não há competição. Nesta obra, não há quem é melhor. Eu me lembro que isso havia acontecido um pouco antes, quando os discípulos já estavam a falar para Cristo: quem é o melhor entre nós? Depois Cristo começou a lhes lavar lá os pés para tentar explicar bem sobre este assunto. E ele estrategicamente já manda 2 a 2 para mostrar que cada um depende do outro. É interessante como Deus trabalha na sua igreja, irmãos. Não sei se vocês já notaram. Exatamente aquilo que você não tem é o que Deus dá ao outro. Não sei quem já notou isso. Ele não disse que Deus não dá todos os dons a uma só pessoa, para que toda a igreja dependesse dele. Irmão, eu nunca sabia cantar muito bem. Eu tentei, mas não consegui cantar. Até eu estava surpreendido que tem um irmão Marulho aqui já estava a cantar com uma tonalidade muito alta. Eu não consigo. Logo começar aquilo, a minha voz vai desaparecer. Mas exatamente aquilo que ele tem, eu não tenho, não é? Eu, quando vou evangelizar, talvez o método que eu tenho que usar é tocar piano. Aliás, tocamos ali, cantamos, pessoas ouvem. Eu tenho que chamar o irmão Genivaldo, mesmo no grupo coral. O irmão Genivaldo tem... Como é que chama aqui? Mas outro irmão não tem, não é? Quer dizer, o grupo coral já pregou o evangelho. Dependemos um ao outro. Só desta maneira que podemos ter sucesso na obra de Deus. Então, melhor juntos, amém? Amém. Agora, hoje estamos na última lição, que é o clímax. A Ele, por Ele, através dele. Louvor a Ele, por Ele, através dele. Este Ele aqui refere-se a Jesus. Então podemos entender: a Jesus, por Jesus, através de Jesus. Vamos repetir: a Jesus, por Jesus, através
através de Jesus. O texto-chave encontra-se no livro de Judas, 24 a 25. Este livro não tem capítulos, só tem um capítulo. Alguns dizem que Judas 1, mas só Judas. Versículo 24 até 25, conforme o irmão leu aqui. O Judas que escreveu aqui é também um dos discípulos de Cristo, mas não é Judas Iscariote. Ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença da sua glória, com grande alegria, a Deus, nosso Salvador, único que é sábio, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. Então, estamos a ver que esse texto aqui automaticamente nos leva para Cristo. Olha, irmãos, eu podia dizer que esta última lição só resume em uma só palavra: cristocentricidade. Estamos juntos? Tudo deve estar centralizado em quem? Em Cristo. Nós não podemos fazer a obra de Deus enquanto Cristo não for o centro da nossa mensagem. Não só nossa mensagem, a nossa vida, tudo quanto nós fazemos, Cristo deve ser o centro. Só Cristo é que pode dar o sucesso à sua obra. Se há qualquer outro motivo que não seja Cristo, finalmente nós fracassaremos. Amém? Eu estava a fazer uma pesquisa aqui, meus amados irmãos, para entender por que no mundo existem muitas religiões. E eu cheguei à conclusão que, de fato, o que o homem busca, na verdade, é a salvação. A salvação, ok, podemos ter definições diferentes, né? Nós entendemos que a salvação é a vida eterna, ir no céu, por aí, mas talvez uma pessoa que não é cristão pode ter outra maneira de entender a salvação, talvez é viver bem, ou ter garantia da vida depois da morte. Mas é salvação em geral, não é isso? Pelo menos em todas as religiões do mundo, sabem que o homem se encontra num estado não agradável. Não tem religião que não compreende assim. Sabe que de alguma maneira nós estamos podem chamar de pecado, podem chamar, não sei, baixa moralidade, podem chamar de violência, mas todo mundo sabe que nós não estamos bem. Então, religiões vêm para poder responder essa questão: como posso me salvar? Amém? Podemos dizer: como posso me salvar? Como posso me salvar? Esta é a questão da existência de todas as religiões do mundo. Quando eu estava a fazer pesquisa, num jornal chama-se The World Fact Book, ou seja, o livro dos fatos do mundo, né? Eles colocaram uma estatística muito interessante. Dizem que na população mundial, 28% dos habitantes da Terra são cristãos. Amém? 22% são islâmicos. 15% são hindus, né? Hinduísmo. 8% budismo. 8,5% sem religião. Talvez eles praticam alguma coisa, nós não sabemos, mas sem religião. Depois 12% que eles não conseguem esclarecer quem são. Eles dizem que outros, em geral, outros. Mas nós sabemos que todo ser humano foi criado com um raciocínio que deve adorar alguma coisa. Então, mesmo aqueles que dizem que são ateus, que dizem que, olha, nós somos ateus, essa existência de Deus é uma farsa, nós não cremos nisso. Mas, de fato, eles adoram alguma coisa. O que é isso? Eles adoram é a razão. É aquilo que eles acreditam que é a verdade, né? Tanto é que um dia estávamos a discutir com um ateu, que ele estava a dizer: podes me provar que o mundo foi criado por Deus? É pela razão, não pela fé. Você dizer que Deus criou pela fé, não, pela razão. Quais são as provas que você pode me apresentar que o mundo foi criado por Deus? Eu tentei explicar, não, a forma como o mundo é, nós podemos ver árvores que vão para cima, eles se regulam, tudo isso. Mostra que existe uma mente inteligente que organizou isso, não surgiu por acaso, né? Depois, quando terminamos, ele não concordou. Depois eu perguntei: agora, vocês dizem que o mundo surgiu a partir da teoria de Big Bang, onde explodiu e a vida veio. Tu podes também me provar como é que isso aconteceu sem a fé? Pela razão? Então, nós entendemos que também isso é uma fé, não é isso? É fé. Surgiu a partir do nada, explodiu, é fé, porque nenhum dos ateus testemunhou isso. Ok? Então, existem também muitas outras religiões. Então, este é uma pesquisa. Depois eu tive que fazer um pouco de pesquisa para perceber, enquanto respondemos aquela questão: como é que eu posso me salvar? Como é que outras religiões veem sobre o assunto? E eu comecei com o hinduísmo. Hinduísmo, eles creem num conceito ou num ser espiritual, chama-se Dharma, né? Chama-se Dharma, que é um conceito filosófico, né? De buscar a perfeição. Em outras palavras, você no hinduísmo precisa
confessar e crer na Dharma, não simplesmente como ele, como um salvador, mas é um conjunto de filosofias para você buscar a perfeição. Amém? A linguagem da perfeição para eles, na verdade, equivale à salvação para nós. Ok? E são muitos, né? Especificamente na Índia, são muitos. Mas também temos o budismo. O budismo, eles creem, esse já é uma pessoa, né? Chama-se Siddhartha Gautama, muito conhecido como Buda. Quem já ouviu falar de Buda? Né? Eles creem no Buda. E nesse contexto também é outra religião filosófica em que o homem está tentando buscar uma perfeição, está tentando buscar ser melhor. Então tem leis ali de meditação, yoga, muita coisa que você deve fazer para buscar a perfeição. Mas também temos o islamismo, né? Talvez os irmãos não sabem, eu tive o privilégio, antes de me tornar dentista, de congregar os islâmicos, e eu aprendi muito deles e a religião deles, e ainda estava também a buscar responder a questão como é que eu posso me salvar, amém? Então, os islâmicos, eles creem que eles têm 5 pilares desta religião. O primeiro pilar chama-se Shahada. Shahada, esse é o primeiro pilar que você deve aceitar. É como se fosse batismo para nós. É confissão de fé. Você tem que aceitar Allah como o único Deus e Maomé como seu profeta. Né? Eles em árabe dizem La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Essa é a primeira coisa que vão te ensinar. Não existe Deus senão Allah e Maomé é seu profeta. Esse é o islamismo. Então, Maomé também busca responder a questão dos muçulmanos: como é que eu posso me salvar? Amém? Estamos juntos? E outras coisas também que eles fazem, tanto como Ija, você tem que peregrinar pelo menos uma vez para Meca lá. Isso é muito importante. Você tem que participar nas 5 orações, muito cedo de manhã. Você tem que fazer também jejum durante o mês de Ramadã. E muitas outras doutrinas que tudo querem responder como é que eu posso me salvar. Mas não deixei daí também vir no cristianismo. Eu percebi que mesmo nós, os cristãos, também somos diferentes quanto a essa questão. Né? Embora professamos ser cristãos. Os nossos irmãos católicos, pela qual eu também fui, nós cremos, eu cria, sim. Amém? Sim, enquanto eu estava procurando responder aquela questão, como é que eu preciso? Nós éramos ensinados que para você ter a perfeição ou a salvação, tu tens que cumprir os 7 sacramentos da igreja, né? Então, os irmãos que foram católicos ou que são católicos, talvez alguém esteja aqui, podem conhecer muito bem. Que são 7 sacramentos. E você tem que cumprir todos os 7 sacramentos para ter a vida eterna. Não só, mas também temos os nossos irmãos testemunhas de Jeová, que eles acreditam que você tem que buscar uma perfeição para que Deus te permita você viver na grande tribulação. Quando você viver na grande tribulação, então você automaticamente já está salvo. E outras religiões, né? Aqui a questão é: como eu posso me salvar? Não é isso, irmãos? Então, nesta lição, a última lição, tem como título: a Ele, por Ele, através dele. Amém? Amém. Jesus Cristo é o único meio pela qual o homem pode se salvar. Amém? Amém. Então, nós como jovens adventistas, fomos chamados por Deus para ir no mundo com uma única missão: anunciar quem? Jesus Cristo. Claro que vamos anunciar sobre o sábado, tudo isso, mas isso tudo deve levar os homens a quem? A Jesus Cristo. Jesus somente. Mas há alguém que disse: mas nós vamos anunciar Jesus, todo mundo já conhece Jesus. Uma coisa é conhecer Jesus intelectualmente e outra coisa é conhecer Jesus espiritualmente através da palavra. Amém? Amém. Jesus Cristo é o único meio de salvação. Nós que só podemos ter salvação através de Cristo Jesus. Não é Maria que intercede por nós. Maria foi uma mulher perfeita, uma mulher que viveu bem, embora pecadora também como nós, e fez a sua parte em cuidar de Jesus, que nos trouxe a salvação. Mas Maria não é meio de salvação. A salvação não vem através de Buda, nem Maomé, somente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso eu estou a falar aqui, não estou a falar simplesmente por causa daquilo que está escrito na Bíblia, mas pela experiência pessoal que eu tive. Eu já contei aqui, já passei em vários locais, outros sítios eu não falei, né? Mas eu pude encontrar Jesus nesta igreja, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos 4, versículo 12.
há um texto aqui muito interessante que diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome que nos pode salvar a não ser o nome de Cristo. Amém? Amém. Cristo é o primeiro entre 10.000. Jesus Cristo é o único meio de salvação. Irmão, o seu trabalho é só levar ao mundo Jesus Cristo somente. Pessoas só precisam de Cristo, não outras coisas. Temos muita coisa a dizer, mas Cristo Jesus é o que o mundo de fato necessita. A Ele, por Ele, através dele. Amém? Amém. Em nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então, quando uma pessoa aceita Cristo como único Salvador, ele terá a vida eterna. E Deus chama jovens da igreja adventista do sétimo dia, não só aqui, mas ao nível do mundo, ir anunciar Cristo e este crucificado. É isso que as pessoas precisam. Amém? Amém. Agora, temos que ter relacionamento com Ele para que Ele possa ensinar a palavra dele e assim nós poderemos levar o nosso Evangelho ao mundo. Fiz mais uma pesquisa também para perceber como é que foi o destino de todos esses grandes homens que outras religiões professam como modelos. Tentei pesquisar também sobre Buda e muitos outros também são fundadores dessas religiões. Mas eu encontrei uma resposta muito decepcionante, meus amados irmãos. Sabe qual é? É que todos eles morreram. Amém? Somente Jesus Cristo é que morreu e ressuscitou. Mas esses todos estão no pó da terra agora. Não sei quanto a salvação deles, eu não sei, mas estão no pó da terra. Agora, por que eu vou seguir alguém que já morreu? Enquanto Cristo disse: eis aqui, estou vivo. Amém? Então, a única religião que pode conduzir o homem à salvação é de Cristo Jesus, aquele que vive para todo sempre. Mas também, aí eu estava a responder somente a primeira parte, a Ele. Amém? Então, a Ele, a Jesus Cristo. Amém? Diga lá, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Este é o único Salvador e Senhor da tua vida e da minha vida. Agora vamos por Ele. O que quer dizer por Ele? Por Ele quer dizer... eu estava a tentar entender essa palavra por Ele, mas é meio difícil de explicar. Mas por Ele é como se fosse Jesus Cristo. Tudo deve vir dele. Estamos juntos, né? Tudo deve vir dele. É basicamente isso que o texto está a dizer. Vamos abrir no livro de João 14, versículo 6. Acho que esse texto quase todo mundo conhece. João 14, versículo 6. Onde Cristo diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fiz uma pesquisa também na palavra de Deus e eu pude perceber que entre todos os profetas da nação judaica, todos aqueles que estão aqui na Bíblia, o único que afirmou categoricamente essa frase só foi Cristo. Amém? Amém. Os judeus tinham uma tendência de olhar para Abraão como se fosse o Salvador. Eles tinham também tendência de olhar para grandes homens como Moisés como salvadores. Mas o mais interessante, tanto Abraão como Moisés e outros grandes homens da religião judaica, eles se apontavam para outra pessoa. Amém? Apontavam para outra pessoa. Só restava saber quem é esta pessoa. Por exemplo, Moisés, ele em Deuteronômio diz o seguinte: e Deus vos levantará um outro profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Estava a apontar para outra pessoa. Amém? Quando Abraão deu o seu filho depois de receber o cordeiro, estava a apontar para outra pessoa. Em outras palavras, a salvação não podia vir de Abraão, mas de outra pessoa. Que depois dessa outra pessoa disse que antes de Abraão existisse eu sou. Amém? Mas quando você vai para Elias, Elias também aponta para outra pessoa. Aponta para outra pessoa dizendo o seguinte, né? Vamos fazer, quando estávamos a discutir lá com os profetas de Baal, então hoje vamos saber quem é Deus em Israel. Se é Baal ou se é Deus verdadeiro. Neste caso ele estava apontando para outra pessoa. Mas Isaías claramente também fala que ele nasceu um menino em Belém, né? Só que esse menino será Deus forte e Pai da eternidade, apontando para outra pessoa. João Batista, quando vem no deserto, começa a pregar o Evangelho, ele aponta também para outra pessoa, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo aqui é o único que já, aquilo que tudo eles estavam a apontar para outra pessoa, ele aplica a si próprio, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. É interessante que
na religião islâmica, o profeta Maomé, em nenhum momento ele aplica a si próprio como o meio ou como que as pessoas devem olhar para ele. Quando você vai para outras religiões, também vai entender a mesma coisa. Simplesmente ele só mostra aquilo que nós devemos fazer, isso, aquilo, mas nenhum grande homem ou fundador de uma certa religião teve essa tanta ousadia de dizer vocês devem olhar para mim. Somente Cristo, amém? Vamos entender bem esse texto. Quando você vai ler esse texto no contexto original, do grego, essas palavras aqui têm um significado muito profundo. Primeiramente, quando Cristo disse, eu sou. Este eu sou que ele está a falar aqui, não está simplesmente a se apresentar como se eu dissesse eu sou John. Não. Ele quando disse eu sou, é a mesma palavra que é aplicada ao Antigo Testamento, quando Moisés pergunta, quem és tu? Falando com a sarça ardente. Depois o Senhor disse, eu sou. Egoteim, eu sou. Em outras palavras, olham para mim. Amém? O mundo precisa de quê? De Jesus Cristo. Olha para quê? Para mim, olha para Cristo. Eu sou. Então Cristo se apresenta como Deus e como Salvador. O termo caminho aqui, é interessante. O termo caminho aqui refere-se como se você estivesse... Quem já foi num sítio onde... Isso acontece muito nos tempos. Mas esse contexto aqui não é dos tempos, irmão. Isso é um exemplo. Você vai nos tempos. Depois você nota que onde você entrou é o único. Não tem como você dar volta nem para a esquerda nem para a direita. Quer dizer, se vir ladrão aqui atrás e outro à frente, você já está mal. Quem já entrou no sítio desse tipo? O único caminho. Então, Cristo aqui está dizendo, o Pai está lá à frente, não é isso? O Pai também é um termo genérico, refere-se a Deus. Está lá à frente. Então, o único caminho que te leva você a Deus é Ele. Todas essas religiões professam Deus, mas eles esqueceram que o caminho que leva a Deus, de fato, é Cristo. Amém? Amém. O caminho que leva a Deus é Cristo. Não é Maria, rogai por mim, mas Cristo é o nosso intercessor. Amém? O único caminho que leva a Cristo o único caminho que leva a Deus é Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o único caminho. Okay? Depois ele disse a verdade. O termo a verdade é muito interessante. A letra, a verdade quer dizer Cristo é esta própria verdade. Os irmãos eles estão a buscar pela verdade. Eu ouço sempre as pessoas a falar da verdade, né? Não vou mencionar, mas vocês já sabem. Há irmãos que quando estão aí porque entenderam, né? Queremos a verdade, queremos a verdade. Cristo é a verdade, irmão. Amém? Eu quero te decepcionar. Você pode estar a pensar, quero a verdade, a verdade, a verdade. Mas essa verdade que você está defendendo pode também não ser uma verdade. Amém? A única verdade é santifica-os na sua palavra. A sua palavra é a verdade. E esta palavra aqui testifica de quem? De Jesus Cristo. Então, quer a verdade? A verdade não está no Buda. A verdade está onde? Em Cristo Jesus. Então, o mundo precisa de quem? De Cristo. Precisa da verdade. Amém? Então, temos que levar Cristo ao mundo. Mas depois ele termina ali dizendo a vida, né? Cristo já disse que eu sou a vida. Eu estava a fazer também uma pesquisa aqui e eu pude perceber que existem duas vidas em grego no Novo Testamento. Existe pelo menos uma vida que se chama Bios e existe uma vida que se chama Zoe. Bios vem da palavra biologia, irmão generoso pode entender melhor. Bios é aquela vida que nós adquirimos quando nascemos e vivemos até naquele último suspiro quando você vai morrer. Esta é uma vida bios, uma vida biológica daqui, que nós temos que sustentar ao comer, descansar, este que se chama bios. Só que Cristo não fala da bios. Ele disse, eu sou vida Zoe. Essa vida Zoe é uma vida eterna que só Deus é quem possui. Amém? Amém. Quer dizer, estás preocupado com essa vida daqui, da terra? Isso não é nada. Pode matar o corpo, não se preocupe. Você pode morrer. Mas eu vou te dar a vida que você vai viver eternamente. Amém? Amém. Pessoas precisam de vida. Quando as pessoas ficam doentes, estão muito preocupados, vão fazer todo tipo de tratamento. Por quê? Porque as pessoas querem viver eternamente. Ok, tudo bem, irmão. Você quer viver eternamente. Mesmo não te deixamos você viver. Basta chegar a 100 anos. Você já quer morrer. Não é isso? Nem consegue se levantar da cama, não é? Basta o que 150. Conseguimos ver que a vida de Deus não é nada, é algo só que nós vamos gastar e aqui um tempo depois vamos morrer. Só que Cristo quer dar a vida eterna, amém? Amém. Se não for por Zoé, os mártires da Idade Média não iam tirar a sua vida, aceitar morrer por causa de Cristo, porque eles sabiam que Cristo iria trocar a vida de Deus deles para nos dar uma vida melhor, amém? Amém.
Então Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. O mundo precisa de quem? De Jesus Cristo. Nós, como jovens adventistas, devemos levar a mensagem de Cristo, fazer com que as pessoas encontrem a verdade em Cristo, encontrem a vida em Cristo e também encontrem o caminho em Cristo Jesus. É somente isso que as pessoas precisam. Amém? E, por fim, através dele. Através dele. O que significa através dele? Através dele quer dizer, nós podemos adiantar e fazer o trabalho de Deus, não é isso? Mas se não fosse através de Cristo, nunca esse trabalho traria fruto. Talvez eu gostaria de dizer aos irmãos uma coisa. É normal você fazer trabalho de Deus e até dar resultados, não é isso? E você nem esteja ligado a Cristo, só está fazendo como cumprir algumas tarefas, vamos evangelizar irmãos, vamos distribuir. Você pode até distribuir um papel, depois a pessoa se converter, vir à igreja e você dizer que já foi bom, mas você não estivesse ligado a Cristo, é normal. Mas Cristo não quer isso. Ele quer que nós façamos o trabalho através dele. Judas trabalhou muito bem. Nós só olhamos o lado negativo de Judas, mas ele tem um lado positivo. Trabalhou muito bem ali nas contas, embora que tenha alguns problemas, para sustentar o ministério de Cristo. E o ministério de Cristo também, o seu sucesso, deve muito a Judas. É verdade isso ou não é? Deve muito a Judas. Mas Judas vai ao céu. Então, podemos fazer alguma coisa e trazer um resultado. Só que se não estiver através de Cristo, você vai fazer tudo. Depois naquele dia dizer: Senhor, eu fiz isto. Lembra daquela parábola, né? Eu fiz isto, aquilo, depois Cristo diz: eu não te conheço. Através dele. Tem que ser o Cristo que te motiva você a fazer esse trabalho e por ajuda dele. É só desta maneira que você pode ter sucesso no ministério que Deus chamou-nos como jovens a pregar nas grandes cidades. Vamos ver João 15, versículo 5. Cristo diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? As varas dependem da videira para sobreviver, não é isso? Não é isso, irmãos? Sim, você pode cortar a vara, depois a videira continua, não é? Agora, cortar a videira, a vara morre, não é? Sim, então, Cristo é a videira e nós somos, e ele termina a dizer que sem mim nada podeis fazer. Então temos que colocar Cristo em primeiro lugar, assim como o texto disse: a Ele, por Ele, através dele. Só em Cristo é que podemos dar muitos frutos. Amém? Aqui tem quatro pontos que o comentarista desta lição aqui fala. Diz que todas as coisas boas vêm de Deus e devemos agradecer por cada uma delas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a evidência tangível da obra de Deus torna-se evidente quando deixamos Ele nos use. Não nós que usamos Cristo. Ele nos use. Quantos pregadores existem no mundo, irmãos? Tirando a igreja adventista. Muita gente está a pregar sobre Cristo. Mas será que é Cristo que nos manda falar? Se vocês não sabiam, mesmo os judeus que crucificaram Jesus também pregavam sobre Messias. Ao mesmo tempo a crucificar o próprio Messias. Então, ele deve ser o motivo da nossa obra. Ok? O sucesso na missão é compreender que esta obra é do Senhor. Este trabalho não é meu. Não é para a minha própria exaltação. Não é para a minha fama. Não é para eu ir no mundo lá mostrar que esse jovem aqui sabe muito. Não. A obra é de quem? Do Senhor. Então toda a glória deve vir a quem? A Deus. Enquanto nós trabalhamos para a salvação dos homens. Muitos de nós, especificamente jovens, né? Todo mundo está sobre essa ameaça. Não tem uma pessoa que é imune a isso. Sempre as pessoas que caíram na Bíblia ou que tiveram quedas ao longo da história, ore por ti, ore por mim também, é porque Deus lhes levou a fazer um trabalho até um certo ponto. Quando eles começaram a ter um grande sucesso, normalmente o homem, o orgulho começa a subir. E quando o orgulho sobe, automaticamente nós nos esquecemos de que Deus é quem está a nos guiar, pensando que são os nossos planos, a nossa estratégia, a nossa esperteza que nos dá sucesso. Então aqueles homens tiveram fins lamentáveis. Amém? Disseram como Nabucodonosor: não sou eu que construí essa toda a Babilônia por poder da minha magnificência. Mas depois Deus fez ele ficar como um animal. Quem lembra dessa história? Né? Ou o próprio Lúcifer, quando lá no céu disse: exaltarei o meu trono acima de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele foi lançado até onde?
ao inferno. Podemos fazer grande obra e ter muito sucesso, mas nunca nos esqueçamos que esta obra é do Senhor. Amém? Amém. Essa obra é de quem? Do Senhor. Não é para dizer, sem a mim as coisas não andam. Irmão, você quer? Sem a mim, esta igreja aqui não vai conseguir pregar. Irmão, este espírito aí é espírito do rei das trevas que foi expulso do céu. Diga, eu em Cristo posso todas as coisas, amém? Amém. E coopera com os outros para levar as armas ao Senhor Jesus Cristo. A humildade é que nos torna grande. E eu sempre costumo dar exemplo. Nas religiões, aliás, na ciência do mundo, nós olhamos para grandes homens. É verdade isso? Os grandes filósofos, por exemplo, na psicologia, nós estudamos sobre alguém que se chama Sigmund Freud. Uma pessoa que estudava, a mente estava cheia de filosofia, psicologia, ele escreveu grandes coisas. Até quando você responde a sua, como é que no texto ali, o docente pergunta, estás a citar a quem? Está ansioso a saber. Esse pensamento é de que na faculdade não vai permitir você falar suas coisas. Tem que dar referência bibliográfica. Dizer onde você virou essa definição é segundo quem? Amém? Grandes homens. Esses que estão a estudar física, Isaac Newton, grandes homens, não é isso? Mas só no cristianismo é que nós estamos a citar os pescadores da Galileia. Amém? Amém? A humildade é que nos torna grande. Pedro não tinha classe, Pedro só sabia pescar. Mas hoje é ele que te diz, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então, quando nós nos humilhamos, Deus pode nos usar muito bem. Amém? Amém. Outro ponto aqui que é o último, ele disse assim, fazemos o que fazemos por Jesus, porque o amamos. Trabalhamos através de Jesus, porque Ele é líder e Ele capacita-nos. Então, devemos trabalhar para Cristo porque o amamos e porque também Ele é o nosso líder. Em nenhum momento devemos fazer uma independência de Deus. Estamos a trabalhar baseando somente em nós, não oramos, não pedimos a ajuda de Deus. Estamos a fazer a obra de Deus sem consultar o próprio Deus. Certamente nós teremos um fracasso. O que fez entrar no pecado no mundo é porque Eva procurava a independência de Deus. Deus já disse, você não come essa fruta. Mas ela raciocinou, olha, mas se eu tentar, o que vai acontecer? Independência de Deus. Mas quando nós estamos ligados a Cristo, nós vamos conseguir dar aquilo que Deus quer que nós façamos nesses últimos dias. Então, meus amados irmãos, nós, jovens adventistas do sétimo dia, nesses últimos dias, os nossos pais agora já estão a ficar velhos. A igreja já ficou nas nossas mãos. O futuro da igreja depende de nós. Essa igreja começou muito longe, desde os tempos de Ellen White. Os nossos velhos foram passando, depois outros jovens, assim mesmo sucessivamente. Então, esta semana aqui vem para nos preparar, para ocupar e trabalhar para Deus nos tempos onde os nossos mais velhos, se Cristo demorar, vão ter que descansar. Eu, pelo menos, sei que os adversários não têm medo de morte. Sabe que toda uma vez alguém vai morrer. Amém? Amém. Sim, então, sinto que nenhuma pessoa se ofende com isso. Então, nós já estamos a ser preparados para trabalhar com o Senhor. Deus quer nos usar como um exército de pregadores neste caso. Amém? Um exército de pregadores. É muito errado você pensar que o trabalho de pregar o evangelho é só do pastor. Eu costumo perguntar, o pastor Chico, vai evangelizar todo Moçambique? O pastor Chico vai encontrar a tua colega que você estuda com ele na faculdade? Hã? Há irmãos que têm ousadia de saber, pastor, não irmão, pastor, tem alguém aqui, eu preciso que você me ajude a evangelizar. Tudo bem, pastor vai fazer a parte, mas você não pode fazer isso sempre. Tem que aprender também você fazer sozinho, porque nós temos que pregar o evangelho, não é isso, irmãos? E você só pode ter uma vida estável espiritualmente se você trabalhar com Deus. Então, somos chamados como um exército de pregadores para levar no mundo Cristo e este crucificado. Jovens de valores, formosos como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Cantares de Salomão 6:10, 1 Coríntios 2:1 e Eclesiastes 1:1. E esta é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu tenho uma questão aqui para os irmãos. Eu irei, tu irás? Quem há de ir? Levanta a mão, quem há de ir? Irmãos que não sabem ir aonde. Quem há de ir aqui? Até irmãos? Irmãos?
Quantos jovens aqui não querem isso? Ah, querem saber aonde? Vocês vão. Há coisas quando acontecem, os jovens vão, mas quando eu vou trabalhar para Deus, não quero. Vocês já sabem o que eu estou falando. Quem é de levanta a mão, trabalhar para Cristo? Quem é de trabalhar para Cristo? Quem vai ter zelo em trabalhar para Cristo? Muito bem. Ao longo da semana nós tivemos muitas orações aqui em torno do Ministério Jovem. E temos dois pastores aqui. Temos o pastor presidente, o pastor Chirundo, e temos também o nosso pastor da igreja, o pastor Guama. Eu vou apresentar, em geral, dois pedidos que mais se repetiram durante as orações em que os pastores vão interceder aqui por nós. O primeiro pedido é: oremos para que a juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não somente aqui, mas ao nível do mundo, seja uma juventude de valor e que vai com ousadia levantar e pregar o Evangelho. Neste caso também, para que Deus ajude com que a nossa espiritualidade se fortaleça e nós fiquemos mais interessados nos assuntos de Deus, porque jovens estamos mal. TikTok é para nós, Facebook é para nós, papás. Podem imaginar como é que é a nossa vida. Eu sei que papá não tem tempo muito de Facebook, mas Facebook é para nós, TikTok é para nós, Instagram é para nós, YouTube é para nós, Snapchat é para nós, tudo isso é para nós. Então, podem imaginar a matéria que nós estamos a sofrer. Talvez os nossos pais no tempo que eram jovens não tinham muito isso, mas nós estamos mal. Então, gostaria que o pastor Chilungo orar por esse ponto, para que Deus possa reavivar a juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui e ao nível mundial, para que nós possamos levar a mensagem de Deus e não nos deixamos levar com tudo que nos distrai neste mundo. Esta é a oração que vai fazer o pastor Chilungo. Depois, a outra oração que aqui se repetiu: Deus nos ajude a ter emprego. Precisamos de ter condições financeiras para sobreviver. Pastor, a situação de emprego está muito difícil, pastor. Então, precisamos que Deus nos ajude a ter ou a nos dar a sabedoria de criar o nosso emprego, para que nós possamos sustentar não somente a nossa vida, mas também a vida, a obra de Deus. E me recordei o terceiro ponto. Irmão ancião, primeiro ancião, vai orar para que jovens que estão a enfrentar situações no sábado, são obrigados a trabalhar no sábado nos serviços e também nas faculdades, Deus possa operar para que essas tentações sejam afastadas. Então, essas eram três orações que se repetiram sempre ao longo desta semana, e gostaria de convidar os pastores aqui na frente e o irmão ancião, e que nós vamos ficar quietos para a oração. Eu acho que seria melhor que todos nós, como jovens, nos coloquemos de pé. Essa oração é muito linda. Quem quer trabalhar para Deus? Assim não quer trabalhar para Deus, pode sentar. Aqui só, aqui não quero trabalhar. Vamos orar. Santo, Santo, Santo Deus, que estás nos altos céus, te somos gratos nesta hora que marca o final desta semana, que os jovens aqui estiveram, outros de forma remota, abordando o tema do seu envolvimento na pregação do Evangelho. Nós podemos ver tudo o que acontece em nossa volta, mostram inequivocamente que, mais do que nunca, Satanás está preparado a arrastar todos os que o aceitam para serem destruídos com ele. Deve ser na mesma proporção ou ainda acima disso, que a juventude, aquela que é destinada, a juventude que não mede forças, a juventude que não tem medo de perigos, coloque-se debaixo da sua onipotente mão para saírem como valorosos soldados a pregar o seu Evangelho.
use-os de forma poderosa, porque eles têm a capacidade de influenciar, têm a coragem, têm a vontade. Precisam apenas que o Senhor lhes batize com o poder do Teu Santo Espírito. Portanto, rogamos que a promessa de Joel, capítulo 2, versos 28 em diante, possa se cumprir hoje, sobre cada membro da Tua igreja, e em especial sobre cada jovem. Que cada um seja batizado diariamente, no meio de suas lutas, das suas dúvidas, das suas incertezas. Uma coisa deve estar clara: que o Senhor os chamou para proclamarem o Teu Evangelho. Use-os, cada um na sua esfera de influência, seja na família, no seu local de trabalho, no bairro onde vive, ou até na faculdade onde estuda. A verdade é uma: a seara está madura, os ceifeiros é que são poucos. Portanto, Pai, mobilize-nos, contagie-nos de tamanha ousadia, cheios do Espírito Santo, tal como estiveram os seus discípulos, depois que receberam o derramamento do Espírito no Pentecostes. Deixaram de se confinar, deixaram de ter medo e destemidamente saíram a pregar o Evangelho. Quando a perseguição irrompeu em Jerusalém, diz a palavra: aonde cada um fosse se refugiar, não fechava a sua boca, pregava a Teu respeito. Portanto, mobilize-nos para isso, porque o momento é este, e que tenhamos a alegria e o orgulho de vermos a juventude a levantar bem alto a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo. Use-nos como nunca antes. Te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, nosso Pai dos outros céus. Nesta tarde, Senhor, alçamos a nossa voz, mas estamos com os nossos cabisbaixos, buscando com vergonhoso é a nossa situação atual, como seres caídos, seres que o Senhor Deus muito amou a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por eles. Porque temos consciência que o Senhor nos resgatou com o sangue de Jesus Cristo. Estamos aqui. Obrigado por ter nos chamado. Perdoa todos os nossos pecados. Dia a dia cometemos contra ti. Sobretudo, Senhor, faça com que, nestes últimos dias, todos os acontecimentos que giram em volta deste mundo, os sinais da breve volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa parte de todos esses sinais, façamos essa parte de sinais do lado positivo, que é o lado da pregação do Evangelho. Que não sejamos, Senhor, usados para os escândalos deste mundo. Permita, Senhor Deus, que esta juventude que aqui está presente, que clama por socorro, clama por emprego. Senhor, é verdade, muitos jovens não têm emprego. Mas uma coisa, olhando em volta onde nós nos encontramos, trabalho podemos encontrar. Ainda que esse trabalho não possa nos dar, se calhar, aquilo que nós sonhamos, altos valores, como acontece quando alguém está nas grandes empresas, mas para a nossa manutenção. Por favor, Senhor, faça com que esses jovens, enquanto não têm grandes oportunidades de pertencer a grandes organizações, onde vão ganhar muito dinheiro, possam ter o pouco, a sua redor e poderem fazer o seu dia a dia, para que enquanto o Senhor não volta, possam
fazer a sua parte, não apenas porque estão empregados, mas como também neste maior emprego do mundo, que nunca vai ter carência de pessoas para que Senhor Deus, ou seja, nunca vai ter falta de postos de emprego, que é a pregação do Evangelho. Seja o Senhor conosco, seja com esses jovens, deles muitos sonhos, não apenas os sonhos do futuro, mas os sonhos do presente. Proteja-nos do mal, proteja a tua igreja. Estamos nos preparando como igreja, claro, para esta mensagem virtual que vai ser pregada dentro de dias. Abençoa todo um processo que está sendo organizado. Também como missão, temos um plano evangelístico que nos leva até o mês de maio do próximo ano. Permita, Senhor Deus, que todas as etapas que já estão planificadas possam ser cumpridas. E neste momento estamos produzindo material. Permita que o material a ser produzido seja exatamente aquilo que constitua a necessidade deste mundo. Permita que a mensagem seja pregada. Continue, Senhor, estando conosco aqui na Igreja da Palavra. Pessoal, jovem Jorge, que usou a palavra que veio do céu. Abençoa ricamente para que mais oportunidades não lhe faltem. Toda a juventude que está fazendo, mesmo os adultos. Nos abençoe, Senhor, no dia do sábado. E continue nos protegendo de todos esses males que afetam este mundo, sobretudo a nossa cidade nesses últimos dias. Abençoe todos quanto almejam a paz. Traga-nos a paz como país, traga-nos a paz como mundo, e tanto nós carecemos. Nos abençoe em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, que habita nos altos céus. Gratos somos pelo dom da vida e também somos gratos porque, mesmo sendo pecadores, temos ainda o privilégio de ser chamados seus filhos. Muito obrigado pela palavra que nos chamou nesta manhã a servirmos a si e a pregarmos o Evangelho a todo mundo. Queremos, Senhor, reconhecer que somos pecadores, mas pela sua presença nas nossas vidas, nós ainda temos o privilégio de estar cada vez mais próximos a si. Queremos pedir nesta manhã que o Senhor possa estar conosco depois de uma semana tão longa de orações, isso especialmente para a juventude. Que o Senhor venha abençoar a nossa juventude a nível da nossa união, da nossa divisão e da Conferência Geral. Permita, Senhor, que não possamos só ter ouvido essas palavras que soaram aqui ao longo da semana, mas que elas sejam imprimidas nos nossos corações, para que daqui em diante nós possamos sair a fim de pregarmos o Evangelho. Queremos, de uma maneira especial, por sabermos que estamos num mundo em que a maioria acredita no outro dia diferente daquilo que o Senhor patenteou para que pudéssemos seguir e te adorar, que é o sábado. Através dos mandamentos, da palavra do Senhor e patentes em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Queremos, Senhor, que a partir da palavra lembre-se, cada um de nós possa se lembrar do seu sábado santo, que foi feito por causa de cada um de nós. Queremos, Senhor, que ao nos dirigirmos para os vários locais, queira de serviço, queira na faculdade, queira na escola, nós possamos nos lembrar do sábado, como o dia do pacto que nós temos de adorar ao nosso Senhor. Queremos, Senhor, que não nos faça desviar por causa do emprego, por causa da faculdade e qualquer uma outra atividade em relação a este dia. Mas, Senhor, faça com que cada dia nós possamos